Nós vamos falar, então, sobre o papel do laboratório no diabetes mellitus. Já queria pedir de antemão desculpas, porque vamos falar tentar falar de uma maneira bem simples para que todos possam entender, e essa é a ideia. O diagnóstico do diabetes, ele é, em tese, né, relativamente simples, exatamente porque você fez esse comentário muito pertinente, né, Fábio? Ou seja, todos nós sabemos que dos milhões de diabéticos que existem no mundo, 50% não tem diagnóstico, praticamente 50% não tem diagnóstico. Então, há necessidade de que o diagnóstico, o critério diagnóstico seja simples, e por isso que a ideia é que essa aula, de fato, seja que nós abordemos as questões bastante simples em relação ao diagnóstico e acompanhamento, né, e que todos possam rever, né, revisar, certamente todos já conhecem muito bem todos os critérios, as nuances em relação ao diagnóstico, mas a ideia é nós revisarmos e trazermos aí algum conhecimento novo em relação ao laboratório de diabetes mellitus. O próximo, por favor. Bem, como estamos falando em pandemia, né, Fábio, não podemos aí esquecer de alguns pontos importantes em relação a essa doença, né, induzida pelo Covid-19, e hoje nós sabemos, já todos comentaram isso, que os pacientes diabéticos que desenvolvem a doença, né, a Covid-19, apresentam prognóstico pior, há um aumento de mortalidade, são pacientes de fator de risco, né? Já sabemos isso. Existem milhares de explicações, milhares de justificativas de por que esses pacientes são de risco aumentado em termos de mortalidade, mas eu trouxe aqui 3 pontos básicos, né, publicado nesse artigo que eu descrevo aqui embaixo, onde o controle, uma das razões para essa gravidade seria o controle glicêmico inadequado, e esse é um ponto-chave, né, que é a grande briga, a grande luta, o empenho que todos os médicos, todos os profissionais que atuam na área do diabetes tentam convencer e tentam levar ao paciente da necessidade de um controle adequado. E disso que nós vamos discutir hoje, né? A instabilidade glicêmica é realmente uma das razões que aumenta substancialmente o risco, além de pegar essa doença, além de você ser contaminado pela doença, o risco aumentado em relação a esse descontrole e instabilidade glicêmica. Sabe-se hoje que existe um defeito imunológico, existe uma resposta prejudicada pelas células T, que também corrobora com esse aumento de risco, e, logicamente, as comorbidades associadas, muito comum naqueles pacientes diabéticos já numa fase mais adiantada da doença, que é a obesidade, a doença cardíaca, a doença renal. Próximo, por favor. Alguns dados interessantes, né, que vem sendo publicado dentre os milhares de artigos, mas alguns artigos que citam que a taxa de letalidade no diabetes mellitus é de 7,3%, né, nos pacientes portadores de diabéticos versus 2,3% naqueles sem diabetes. E nos Estados Unidos, o estudo, né, realizado em 8800, publicado nesse artigo que aqui está descrito abaixo, está associado a um aumento de 4 vezes no índice de mortalidade, mostrando, né, a grande importância do diabetes mellitus, a necessidade do controle adequado do diabetes mellitus para diminuir, para que possa diminuir a taxa de mortalidade e diminuir a infecção, né? A infecção pelo Covid-19. Próximo slide, por favor. Bom, os critérios, são os critérios diagnósticos, eu acredito que todos vocês já conhecem isso, muitos já decoram, mas não custa nós revermos, né? Então, nós utilizamos basicamente 3 testes, né? Que é a glicemia de jejum, o teste de sobrecarga e a hemoglobina glicada, né? A glicemia de jejum, apresentando um valor maior ou igual a 126 miligramas por decilitro, com jejum de 8 horas, isso é importante lembrar, né? É diagnóstico de diabetes, sendo que há necessidade de se repetir esse exame, né? E eu vou explicar depois por que é importante que seja feita uma repetição desse exame para se confirmar o diagnóstico do diabetes após o paciente apresentar esse nível
maior ou igual a 126 miligramas por decilitro. Um segundo critério diagnóstico é a glicemia maior ou igual a 200 miligramas por decilitro, 2 horas após a sobrecarga com 75 gramas de glicose oral. Aqui nós estamos falando dos pacientes não gestantes, né? A questão da gestação vai ser discutido posteriormente na aula que me segue, né, pelo professor Ayrton. O resultado da hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5%, e o quarto critério, que não necessita de repetição, né, ou seja, é óbvio, são pacientes com sintomas clássicos de hiperglicemia ou crise hiperglicêmica aguda, com uma glicemia colhida ao acaso maior ou igual a 200 miligramas por decilitro. Então, aqui um ponto importante que eu coloquei aqui no rodapé do slide: na ausência de sintomas inequívocos de hiperglicemia, a confirmação do diagnóstico de diabetes requer a repetição dos exames alterados. Sempre devemos lembrar desse detalhe. Idealmente, o mesmo exame alterado numa segunda amostra de sangue ou 2 testes alterados na mesma amostra de sangue. Então, hoje é muito comum, né, os colegas já solicitarem glicose de jejum, hemoglobina glicada, os 2 alterados já é o critério diagnóstico que fecha o diagnóstico do diabetes, confirma o diagnóstico do diabetes. Próximo slide. Então, aqui somente lembrando, né, aqui do lado esquerdo, o exame de glicose, espera-se que um paciente não diabético tenha um resultado abaixo de 99 miligramas por decilitro de glicemia de jejum, né, após um jejum de 8 horas, e quando maior ou igual a 126 miligramas por decilitro, você tem o diagnóstico de diabetes, desde que confirmada uma segunda dosagem, né? Isso é muito importante. E esta segunda dosagem pode ser feita no dia seguinte, né? Não há problema nenhum, mas é importante que tenha o segundo teste para esta confirmação diagnóstica. Existe o que nós chamamos de zona cinzenta, que é o valor entre 100 e 125 miligramas por decilitro, que define uma condição clínica chamada pré-diabetes, onde o que nós sabemos, esses pacientes têm um altíssimo risco de desenvolvimento do diabetes, né, durante o acompanhamento dos níveis glicêmicos, uma vez feito esta detecção. Esses pacientes com este nível, muitas vezes, nós precisamos levar para um segundo teste, né, indicar um segundo teste, que geralmente é o teste de sobrecarga com a glicose de 2 horas, né, através de 75 gramas, que é ministrado ao paciente via oral, e neste caso, espera-se que após 2 horas o paciente tenha um valor abaixo de 139, que nós consideramos uma resposta normal, se for maior ou igual a 200 miligramas por decilitro de glicose, então fecha o diagnóstico de diabetes. E aquele paciente que continua no intervalo, a zona cinzenta, entre 140 e 199 miligramas por decilitro de glicose após 2 horas, pós sobrecarga de 75 gramas de glicose oral, continua em cima do muro, né? E é caracterizado como paciente portador de pré-diabetes ou pré-diabético, né? Quanto à hemoglobina glicada, como vocês sabem, o valor esperado para o paciente diabético é abaixo de 5,6%, né, 5,6%, e maior ou igual a 6,5%, também confirmado numa segunda dosagem, é diagnóstico de diabetes, estando um valor entre 5,7% e 6,4%, né, caracterizando este paciente como sendo um pré-diabético. Então, não há necessidade, logicamente, de decorar esses valores, isso geralmente é descrito no laudo, mas guardar, né, essa imagem, esta figura, e saber que é relativamente simples o diagnóstico do diabetes, utilizando essas 3 ferramentas, esses 3 exames que nós temos, que o laboratório disponibiliza. Próximo slide. Qual que é o problema da dosagem de glicose? Quais são as limitações e por que é que há necessidade de repetição? Porque existe um conceito chamado variação biológica da glicose. O que é a variação biológica? São variações que você tem
Fisiologicamente, no organismo, isso independe de fatores pré-analíticos. O que são fatores pré-analíticos? Ou seja, não está relacionado com dieta, não está relacionado com prática de exercício, não está relacionado com questões ambientais. São alterações que são observadas normalmente no seu organismo, né, e faz parte da homeostase normal, faz parte da fisiologia normal. E esta variação intraindividual, ou seja, uma pessoa pode ter uma variação normal no dia entre 4% a 8%, isso é muito grande, né? A variação interindividual é em torno de 7% a 12%, ou seja, quando eu comparo diferentes indivíduos, né, essa média de variação pode chegar até 12%. Por isso a importância de você repetir o exame, né? Ou seja, a glicose pode simplesmente alterar pela própria fisiologia orgânica, sem qualquer tipo de interferência externa. Daí, novamente, insistindo, a razão da necessidade de se repetir o exame para confirmação diagnóstica. O glicosímetro ainda não é recomendado, né, para o diagnóstico, existe inclusive uma orientação aqui do NIH, né, porque devido à sua alta variabilidade. Um excelente exame para se fazer controle do paciente, né, para se utilizar nas campanhas para a detecção do diabetes, né, muito utilizado pelo professor Fádulo nas campanhas para se detectar a diabetes, mas, uma vez observada a alteração, há necessidade de repetir o exame no laboratório com 8 horas de jejum. Próximo slide. Bom, o teste de tolerância à glicose, que nós chamamos de GTT, teste de sobrecarga, né, sempre lembrar que há necessidade de um preparo desse paciente, né? É um teste bastante desconfortável, mas é um teste que ajuda muitas vezes a elucidar se o paciente de fato é diabético ou não, né? Principalmente naquelas situações onde você tem uma glicose no nível que não define se o paciente de fato tem diabetes, né? É importante lembrar, né, que a dieta para esses pacientes, há necessidade de uma dieta habitual, né, manter a dieta habitual, mas sem restrição a carboidratos, né, pelo menos 150 gramas ao dia, pelo menos nos 3 dias anteriores à realização do teste. Por que precisa fazer essa sobrecarga? Porque existem pacientes que têm vamos dizer, têm uma pequena quantidade de insulina armazenada, que muitas vezes, no pâncreas, que muitas vezes, numa sobrecarga de glicose, essa insulina é secretada e falseia o teste. E essa é a razão de por que tem que fazer essa dieta rica, né, em carboidratos 3 dias antes de fazer o exame, para tentar depletar essa pequena reserva insulínica e, com isso, não falsear o teste, né? O teste é realizado com 8 a 4 horas de jejum e, muito importante, não deve ser realizado em paciente hospitalizado. É um teste tipicamente ambulatorial. A dose é de 1,75 gramas de glicose por quilograma de peso, máximo de 75 gramas, isso tem que ser ministrado via oral, né, num intervalo máximo de 5 minutos, geralmente a dose de 50 a 100 gramas é usado para gestantes, e a coleta para o paciente não gestante é o jejum e após 2 horas, né? Para gestante existe a possibilidade de 2 ou 3 horas, isso também vai ser discutido na próxima apresentação. Lembrar que o método para a dosagem de glicose para o teste de sobrecarga é pelo método laboratorial e também ele tem um grande problema, baixa reprodutibilidade. Muitas vezes um teste alterado pode eventualmente dar normal e vice-versa numa repetição, e isso é um dos limitadores desse teste. Próximo slide. Bom, vamos falar da hemoglobina glicada, eu acho que esse é um ponto importante. A hemoglobina glicada, também conhecida como HbA1c ou simplesmente A1c, né? Ele é um exame muito importante para o controle glicêmico e um dado importante que esse exame me dá é que ele me informa o risco de desenvolvimento das complicações dos diabetes, tanto no diabetes tipo 1 como no tipo 2. E a partir de 2010, como vocês já viram anteriormente, ele é utilizado para o diagnóstico do diabetes. Próximo slide. A hemoglobina glicada, né, esse é um slide histórico, um slide clássico, ele se tornou um exame muito importante a partir de 1993, após a publicação dos estudos do DCCT, que mostrou que, quando o paciente apresenta um nível de hemoglobina glicada maior ou igual a 7%, aumenta substancialmente o risco de desenvolvimento das complicações crônicas, né, como retinopatia, nefropatia, neuropatia, microalbuminúria, e
os 7%, né, o valor de 7% que nós conhecemos hoje, que utilizamos como meta terapêutica, veio desse trabalho chamado DCCT, um trabalho clássico, muito citado, né, quando se fala em hemoglobina glicada, quando se fala em controle do diabetes utilizando a hemoglobina glicada. Próximo slide. Um segundo trabalho foi publicado em 98, também é histórico, chamado KPDS, né, esse com diabetes tipo 2, o DCCT trabalhou com diabetes tipo 1, e verificou-se que a diminuição do nível de hemoglobina glicada em 1% diminuía substancialmente o risco, desfecho de uma série de complicações relacionadas ao diabetes, né? Mostrando claramente nesse trabalho a importância da utilização da hemoglobina glicada, seja no controle do paciente diabético tipo 1, como no paciente diabético tipo 2. Próximo slide. Bom, o que nós sabemos sobre hemoglobina glicada na pandemia, né? Então, verificou-se que existe, de fato, uma associação entre nível de A1C e mortalidade em Covid-19, em ambos tipos de diabetes. E vejam que interessante um dado, né, dentre milhares outros que se encontram na literatura, no diabetes tipo 2, o risco era significativamente maior naqueles com A1C maior que 7,6 do que aqueles pacientes que apresentavam um controle adequado entre 6,5 e 7, né? E o aumento da mortalidade foi associado não apenas às complicações cardiovasculares e renais, mas também ao descontrole dos níveis glicêmicos e aqueles pacientes com obesidade, aqueles pacientes com índice de massa corpórea elevado. Próximo slide. Muito bom. O que é a hemoglobina glicada? A hemoglobina glicada nada mais é do que a ligação da glicose à hemoglobina A. E um dos pressupostos para nós valorizarmos o resultado da hemoglobina glicada é que o paciente tenha um perfil de hemoglobina normal do adulto. Qual que é o perfil normal do adulto de hemoglobina? A hemoglobina A é preponderante, 97%, e menor percentual em hemoglobina A2 e F. Ou seja, não tendo este perfil, você começa a ter dificuldades na interpretação do exame. E quais são essas dificuldades? Quando o paciente, por exemplo, apresenta o que nós chamamos de hemoglobina variante, como, por exemplo, a hemoglobina S, hemoglobina C, hemoglobina D, assim por diante. Nós vamos discutir isso na sequência. Próximo slide. A hemoglobina glicada consiste na ligação, né, da glicose na porção aminoterminal da hemoglobina A, onde está escrito aqui NH2, na cadeia beta da hemoglobina A, próximo slide, né? A glicose se liga nesse ponto, né? E ele forma o que nós chamamos de A1C, a hemoglobina glicada, que é o que nós dosamos no laboratório, né? Ele corresponde a aproximadamente 80% das hemoglobinas glicadas, porque existem outras substâncias, outros elementos que podem se ligar nessa mesma região, mas o que nós precisamos e dosamos no laboratório é aquele em que a porção aminoterminal da cadeia beta, aqui em amarelo, né, representada em amarelo, da hemoglobina A, está ligado à glicose. Próximo slide. Bom, qual que é a vantagem da hemoglobina glicada, né? É um índice que avalia a exposição a níveis elevados de glicose, risco de desenvolvimento de complicações crônicas. É um exame fabuloso. Por quê? Porque ele me dá muitas informações. Me faz o diagnóstico do diabetes, me permite avaliar o risco de desenvolvimento das complicações crônicas e me dá, inclusive, uma ideia do histórico evolutivo da glicose nos 2, 3 meses que antecederam a coleta, né? Tem uma baixa variabilidade biológica, diferente da glicose de jejum. Não necessita de jejum para ser coletado, né? Pode, portanto, ser coletado em qualquer horário do dia, não é afetado por perturbações agudas, como é o caso da glicose, como no estresse, moléstia aguda, e tem uma baixa variabilidade individual. Próximo slide. Bom, e quais são as limitações? A limitação é quando há presença das variantes de hemoglobina, né? Aqui no Brasil, mais conhecido, a anemia falciforme, nós vamos discutir daqui a pouco. Outra questão, qualquer condição em que aumente o turnover da hemácia. O que quer dizer isso? Quando você tem perda da hemácia. No caso de anemia, no caso de sangramento, hemorragia, pode acontecer problemas na interpretação. Lembrar que o valor da A1C aumenta com a idade, e um ponto importante que este realmente é um limitador. No acompanhamento do paciente diabético, a hemoglobina glicada, ele não consegue identificar aquelas alterações que você tem
né, agudos nos níveis glicêmicos durante o acompanhamento, muitas vezes detectado por aquele exame onde você faz o que nós chamamos de Holter de glicose, né, que é aquele monitoramento da glicose, é um exame muito comum que se faz hoje, e você percebe para alguns pacientes com variações muito grandes de glicose que tem níveis de hemoglobina glicada baixa. Então, esse é um dos problemas que a hemoglobina glicada não consegue detectar. Próximo slide. Bom, como é que se dosa a hemoglobina glicada? A hemoglobina glicada não é um exame para se dosar toda semana, todo mês, né? Ele depende da sobrevida das hemácias, que é em torno de 120 dias, né? Então, por isso que nos pacientes normais, nos normais que eu digo, nos pacientes bem controlados, nós orienta-se, né? As diretrizes orientam que seja dosados 2 vezes por ano. Aqueles pacientes que apresentam descontrole, né, não conseguem obter o controle adequado, ou que mudaram a terapia, a orientação é que seja feita 4 dosagens ao ano a cada 3 meses. Próximo slide. O valor geral que se sugere, né, devido principalmente ao estudo do DCCT, é que a meta terapêutica, veja, isso não é valor de normalidade. Paciente não diabético, ele tem outro nível de hemoglobina glicada. No paciente diabético, espera-se que o tratamento mire como alvo uma meta de hemoglobina menor que 7%. Esse é o alvo terapêutico, né? Agora, naqueles pacientes em que você pode ser um pouquinho mais intempestivo, no sentido de trabalhar com nível de hemoglobina glicada menor, pode-se trabalhar com nível menor que 6,5, desde que não haja, que não se induza eventos de hipoglicemia, e níveis menor que 8% podem ser adotados naqueles pacientes que têm histórico de hipoglicemia, aqueles pacientes mais idosos, que têm uma limitação, né? Já tem uma sobrevida mais limitada, que já apresenta complicações macrovasculares e comorbidades associadas. Em resumo, o que é a meta a ser alcançada de A1C? Hoje nós sabemos que a meta ela é personalizada, ou seja, para cada paciente, o seu endocrinologista, o médico clínico, o médico que o assiste, vai estabelecer a meta conforme a condição desse paciente e conforme a possibilidade, tanto clínica, né, principalmente clínica, desse paciente atingir níveis cada vez menores de hemoglobina glicada. Mas, de uma maneira geral, 7% é um nível bastante aceitável, é o nível que a gente coloca, tem isso na mente, né, que este, de fato, é o valor que diminui muito o risco de desenvolvimento das complicações crônicas do diabetes. Próximo slide. Bom, existem as interferências, né? É um teste muito bom, mas nós sabemos que temos as interferências. Eu trouxe aqui alguns itens, né? Alguns parâmetros que interferem, são aqueles parâmetros que falsamente podem diminuir, né, o nível de hemoglobina glicada. Com certeza, a anemia hemolítica, estados hemorrágicos, por encurtar a sobrevida das hemácias, eles tendem a diminuir o nível de hemoglobina glicada. Por isso que, para interpretar resultado de hemoglobina glicada, você também precisa ter um hemograma, né? Principalmente naqueles pacientes com anemia, porque esses pacientes com anemia podem apresentar falsamente níveis mais baixos de hemoglobina glicada, né? É muito importante ter isso em mente, né? E geralmente, muitas vezes você vê níveis de hemoglobina glicada de 4%, 3%, né? Níveis estranhos. Tem que verificar se esse paciente não teve uma perda, né, de sangue por uma hemorragia ou desenvolveu anemia hemolítica, desenvolveu um quadro de anemia, né, desde a última consulta, muito comum em diabetes, muito comum em nefropatas, né, diabéticos e nefropatas. Outros itens, né, vitamina C e E, dapsona, pacientes com tratamento com antirretroviral, uso de eritropoetina, o alcoolismo crônico, há uma discussão se ele diminui ou eleva, mas pacientes alcoólatras crônicos geralmente têm uma diminuição da hemoglobina glicada, embora alguns artigos dizem que possa haver elevação também. Próximo slide. E aquelas situações onde que você tem elevação do nível de hemoglobina glicada. Pacientes com níveis muito elevados de triglicérides, principalmente nos métodos chamados imunoturbidimétricos, né? Nós vamos discutir isso daqui a pouco. Pacientes com bilirrubina muito, mas muito alta,
né? Ingestão crônica de salicilatos. A anemia ferropriva é uma exceção. Eu falei que a anemia diminuía, mas a anemia ferropriva ele aumenta, né? Supõe-se que os pacientes com anemia microcítica, essas anemias, as hemácias microcíticas, a tese é de que eles têm uma vida um pouco mais longa, e esse talvez seria uma das explicações de por que na anemia ferropriva você teria elevação da hemoglobina glicada. Fenobarbital, insuficiência renal devido à hemoglobina carbamilada, quando a ureia se liga no ponto onde a glicose deveria se ligar à hemoglobina A, né? Então, isso pode, muitas vezes, um método confundir a hemoglobina glicada com a carbamilada, e isso pode elevar falsamente a hemoglobina glicada. E lembrar que a idade há um aumento de 0,1% por década da hemoglobina glicada a partir dos 40 anos, e lembrar que afro-americanos, os afro-caribenhos, geralmente têm uma hemoglobina glicada um pouco mais alta do que os não afro-americanos, né? Lembrar desse detalhe. Próximo slide. Bom, realmente o grande problema é quando o paciente é portador de variantes da hemoglobina S, C, E e D, né? Você pode ter valores falsamente elevados ou falsamente baixos, né? Naqueles pacientes na forma heterozigótica, onde você tem aí 40, 30, 40, até no máximo 50% dessas variantes da hemoglobina, costuma ter um resultado relativamente confiável, mas nos pacientes com hemoglobinopatia homozigótica, aqueles que têm mais de 90%, quase 100% dessas hemoglobinas variantes, realmente não é possível fazer a dosagem de hemoglobina glicada, né? Geralmente, esses pacientes apresentam valores de hemoglobina glicada anormal, estranho, por exemplo, maior que 15%, né? Tem que desconfiar quando o paciente tem esse nível. Geralmente, esses níveis acima de 15%, nós costumamos encontrar naqueles pacientes no diagnóstico inicial, né? Diabético tipo 2, principalmente, né? Quando tem aqueles níveis elevados de 500, 600 miligramas por decilitro no momento diagnóstico, você pode ter esses níveis muito elevados de hemoglobina glicada, né? E lembrar também que a hemoglobina F, em elevada concentração, também pode interferir na dosagem da hemoglobina glicada. Próximo slide. Bom, existe uma coisa chamado, né, um item chamado glicose média estimada, que nós liberamos nos nossos laudos, né? Essa glicose média estimada é um cálculo matemático que vocês podem ver aqui na parte superior da slide, e ele faz uma correlação entre o nível de hemoglobina glicada e a hemoglobina e o nível de glicose. Não é glicose de jejum, não é glicose pós-prandial. É um número que simplesmente diz o seguinte: se tivesse um valor de glicose que melhor representaria o nível de hemoglobina glicada, seria a glicose média estimada obtida por cálculo, né? Este é um número que muitas vezes é liberado no laudo, nós liberamos no laudo, para conscientizar o colega médico e principalmente o paciente do nível de descontrole ou controle dos níveis glicêmicos. Chama a atenção, porque muitas vezes o nível de hemoglobina glicada, que tem esse valor, né, 7, 8, 9%, muitas vezes não chama a atenção do paciente. Mas quando você fala em glicose, em valor de glicose, o paciente entende. E daí é uma forma de conscientizar o paciente e o médico acerca da necessidade do controle glicêmico. Próximo slide. Os métodos, nós temos aqui hoje vários métodos, né? O método mais conhecido por vocês, o HPLC, é que o HPLC é famoso porque ele foi usado naqueles estudos que validaram o uso da hemoglobina glicada. Mas todos esses métodos hoje, eles são válidos, né? São fidedignos, desde que seja certificado pelo NGSP. Próximo slide, né? O que é o NGSP? O NGSP, que nós escrevemos no laudo, é uma entidade, né, que coordenado, a atividade coordenada pelo ADA, que ele padronizou os métodos, né, ele harmonizou, ou seja, todos os métodos certificados pelo NGSP, eles dão valores semelhantes de hemoglobina glicada, e este hemoglobina glicada é rastreável ao estudo DCCT. Significa o quê? Se você está utilizando o resultado de hemoglobina glicada, né, hemoglobina glicada, por um método certificado por NGSP, você pode usar o valor de 7% como meta, você pode usar o valor maior ou igual a 6,5% para fins diagnósticos. É essa a questão, né? Então, toda a dosagem de hemoglobina glicada, você precisa ver no laudo se ele está escrito lá, método certificado pelo NGSP. Hoje, no Brasil, praticamente todos os laboratórios utilizam esses métodos certificados pelo NGSP, que significa National Glycohemoglobin Standardization
Program, uma entidade, né, que cujas atividades também têm a coordenação da Associação Americana de Diabetes. Próximo slide. Muito bom. Rapidamente, já acabando, falando sobre frutosamina e albumina glicada, né? A frutosamina, né, que sempre me pergunta, é o nome genérico das proteínas plasmáticas glicadas, né? A proteína, ele tem uma média, uma meia-vida de 2 a 3 semanas e, portanto, supõe-se que a dosagem da frutosamina, ele me refletiria o controle glicêmico a curto prazo. Esse é um grande problema da hemoglobina glicada. Ele não permite o controle a curto prazo. O controle que a hemoglobina glicada me dá é de 2 a 3 meses. E muitas vezes o médico, o paciente, ele precisa de uma resposta mais rápida, né? E esta resposta talvez poderia ser dada pela frutosamina ou as glicoses, né? Pelo controle glicêmico diário, através do uso de glicosímetro, por exemplo, né? E muitas vezes pode ser um exame útil no diabetes gestacional, né? Nas modificações terapêuticas, naqueles pacientes que não se pode dosar hemoglobina glicada devido à presença de hemoglobinas variantes, né? Seria uma saída. Ela é inválida naqueles pacientes com síndrome nefrótica ou cirrose, quando a albumina estiver abaixo de 3 gramas por decilitro, só que ele tem um grande problema, que é o grande problema da frutosamina. É muito instável. Se você tem um processo inflamatório, se você tem uma resposta em que há formação de proteínas de fase aguda, né, vai alterar a frutosamina glicada, não por causa de descompensação diabética, mas por causa da formação de proteínas em função daquele processo inflamatório infeccioso, né? Uma das saídas que o laboratório preconizou é a dosagem específica da albumina glicada, que seria a maior fração glicada da frutosamina, aí dosaria especificamente a albumina. A frutosamina dosa as proteínas totais glicadas, né? Mas, infelizmente, não é um método muito difundido no meio laboratorial, né? Os colegas não costumam ter muito acesso a esse exame, os laboratórios também não costumam oferecer, mas seria uma opção em relação à frutosamina. Próximo slide. E finalizando, né? Aqui uma imagem bem simples, mas para mostrar para vocês o tempo, né, em que o intervalo de tempo de controle glicêmico utilizando os 3 principais exames. A hemoglobina glicada, 2 a 3 meses, né, a frutosamina, albumina glicada, 2 a 4 semanas, né, e a glicose, que é uma fotografia do momento, né, fotografia do momento, que você tem uma ideia de que está acontecendo naquele exato momento em relação aos níveis glicêmicos. Próximo slide. Queria agradecer muito a atenção de vocês. Muito obrigado.